Romanos capítulo 12, verso 17 ao 21. Romanos capítulo 12, do 17 ao 21. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a vingança. Romanos capítulo 12, do 17 ao 21, diz assim: Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado a Deus pelo privilégio que temos de poder pensar sobre a Tua Palavra, refletir sobre ela, aprender dela. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos com liberdade abrirmos, estudarmos a Sua Sagrada Escritura. Ó Deus, em nome de Jesus, ilumina, Senhor, com Teu Santo Espírito as nossas mentes e o nosso coração, para que a gente possa perceber as lindas cores, Senhor, da Tua Palavra. E que ao percebendo essas cores, possamos ter um desejo genuíno de obedecer ao Senhor, de fazer, de praticar. Ó Deus, fala conosco, Senhor, nessa noite. Senhor, precisamos muito do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a percebermos a maravilha da Tua lei. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do pregador. Senhor, usa ele, Senhor, nas Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda também o Teu servo. Toma, Senhor, a mente dele, o corpo dele, Senhor, e usa como instrumento do Senhor para a edificação da Tua igreja. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Purifica a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa estar sensível, Senhor, a Ti. Sensível à Tua voz, sensível à Tua vontade e direção. Ajuda-nos. Em nome de Jesus já Te agradecemos. Amém. Amém. Se existe um pecado muito comum na vida de cada crente, é a vingança. De repente você pode falar: ufa, finalmente chegou um domingo que eu vou ouvir uma mensagem que não é para mim. Ah, será? Porque a vingança ela pode ter uma série de níveis, não é? Pode ver aquela vingança de que você me dá um soco, eu te dou outro soco. Normalmente a vingança ela não é assim, com a mesma reação. É você me dá um tapa, eu te dou um soco. Você me dá um soco, eu te dou uma facada. Tu me dá uma facada, eu te dou um tiro. Normalmente é assim, né? Nosso coração ela tem um amplificador de vingança. Gente, a vingança, para a gente entender, é uma reação antibíblica a uma ação ou agressão cometida contra nós. Percebam que eu posso me vingar não só por agressões, mas às vezes só por ações cometidas ou feitas na nossa direção. Então a vingança é uma ação antibíblica, é uma ação errada, a uma ação ou a um prejuízo trazido para nós, a uma agressão contra nós. O texto do capítulo de Romanos é interessante. A carta de Paulo a Romanos, ele tem duas divisões, como de praxe, como de costume. Primeira divisão, que é a posição do crente, é do capítulo 1 ao capítulo 11. Romanos é uma epístola. Paulo não tinha ido ainda até Roma, ele tinha um desejo, um projeto de ir até Roma, de poder ter a linha, mas antes dele ele escreve essa carta, que é um tratado teológico sobre a salvação
e a repercussão da salvação na vida prática. Essa segunda parte do capítulo 12 até o final é a parte prática, onde ele vai, diante de toda essa grande salvação, diante de tudo aquilo que Deus fez por nós, qual é a nossa reação? Nós que somos salvos pelo Senhor, nós que fomos alcançados por essas misericórdias, nós que fomos atingidos pela sua graça, qual é a reação do cristão? E no capítulo 12 mesmo, 13 em diante, ele vai falando várias coisas muito práticas. E ele termina o capítulo 12 com esse tema especial, que é o tema da vingança. Irmãos, gostaria de trazer alguns exemplos para nós. Talvez você possa perceber o quanto você, que tem um coração como o meu, que é um coração pecaminoso, como você é vingativo. E a gente vive numa sociedade que é vingativa. O brasileiro, ele é vingativo. Tá? Só que a vingança dele ele faz de um jeito diferente. Vou dar um exemplo, o carioca. O carioca, ele é vingativo. Mas como que ele usa a vingança? Quando alguém vai lá e faz alguma coisa contra ele, ele não vai lá e dá um tapa na cara dele. Ele vai lá e zoa o cara. Ele acha um jeito de brincar com aquela pessoa de uma forma ofensiva. Ele vai usar a ironia, ele vai usar o deboche, de forma que eu vou matando aquela pessoa com palavras. Isso é uma forma de vingança. Pessoal, a vingança está na mídia direto. Nas propagandas, por exemplo. Você vê lá uma ação publicitária que tem uma jovem fazendo comida para o marido, falando com a mãe no telefone. Daqui a pouco o marido vem e traz uma reclamação justa. Você usou o barbeador de novo, filho. Eu já pedi para você não fazer isso. Ele não está gritando, não está bravo. Poxa, já pedi para você não usar. Fica cheio de pelo. E volta. O que a menina faz? Pega uma coxa de frango, guarda e põe no congelador de novo. O que ela fez? Você vai comer menos hoje. Porque você falou uma coisa que eu não gostei. Nem foi uma agressão direta, mas a pessoa vai e se vinga, né? A gente está, na maioria aqui em adultos, mas muitas vezes, temos jovens aqui também, mas uma forma de vingança é a greve sexual. Já viram isso? Não vai fazer o que eu quero? Então tá bom, hoje não tem. Isso é vingança, gente. Hoje eu vou ter dor de cabeça. Você não vai comprar o que eu quero? Então tá bom. Uma vez eu vi uma cena. E assim, até hoje não me provaram que não foi isso, mas que parecia ter sido isso, foi a moça na piscina, num jantar da igreja, não foi da nossa igreja, porque a gente não faz essas coisas, né, gente? A gente não faz isso, né? Aí a moça chegou, fulano, pega um Magnum pra mim. Você sabe que é o Magnum, eu estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada. Isso é aquele sorvetão, né? É o mais caro que tinha. Eu, caramba, mano, não dá, esse não dá. Não dá não? Tá bom, não quero não. Aí o cara, não, pega o Magnum, pega o Magnum. Não quero mais não. Aí o cara, ai. Hoje já era. Já viu essa brincadeira? Hoje eu vou dormir no sofá, já ouviram isso? É vingança o nome disso. Sabe uma vingança que às vezes é muito comum, e você vê isso até nas músicas brasileiras, a traição. Traição de namorado, de casado. Você não fez o que eu quis, então eu achei outro para me amar. Que isso, cara? Ou seja, é uma reação a alguma coisa que o outro não fez, então tu vai tomar um parzão na cabeça. Que isso? Isso é vingança também. Essa vingança, às vezes, ela é um pouco mais... Existem as vinganças que são extremamente piedosas, né? E a gente, crente, a gente consegue ser muito piedoso na nossa forma de pecar. É quando a gente vai falar, talvez, de algum irmão que fez alguma coisa, que talvez a gente não gostou, ou fez algum comentário, ou nos chamou a atenção de alguma coisa, e a gente vai se vingar dele, simplesmente a gente fala, vamos orar pelo irmão. Tão piedoso. Que pessoa boa, lembrando o outro em oração, né?
Mas quando vai contar o milagre que o santo fez, já não conta tão... Já tem alguns detalhezinhos no meio, que às vezes nem precisavam ser comunicados. Pessoal, existe uma outra forma de vingança também, que é a vingança do gelinho. É a famosa música que diz: eu não te quero mal, só não te quero mais. Já ouviram isso em algum lugar? Quem são os pecadores que já ouviram essa música? Estou brincando. Já ouviram isso? Eu não te quero mal, só não te quero mais, nunca mais. Isso é uma forma de vingança também. Ah, você falou uma coisa que eu não gostei? Então tá bom, não ligo mais para você. O que é isso? É uma reação antibíblica a uma ação ou agressão feita por outro. Às vezes não foi nem agressão, foi só uma ação. Mas há uma reação antibíblica. Eu não falo mais, eu não ligo mais, eu não ando mais com você. Gente, no casamento às vezes acontece isso. A vingança, ela se manifesta, além dessas outras coisas que eu já falei, eu vou deixar a comida na geladeira só para ficar friazinha, para quando ele chegar estar um pouco mais frio, né? Mas às vezes ela se manifesta assim, por exemplo, o marido sabe que a esposa gosta de conversar, sabe que a esposa gosta de talvez no final do dia ter ali um colóquio, uma conversa. Aí o que ele faz? Vai tomar banho, vai ver jornal e não vai conversar com ela. Só para não dar esse... Isso é uma forma de vingança. Tem a história de um moço que chegou no veterinário e falou que eu vim aqui para o senhor cortar o rabo do meu cachorro. Mas por quê, cara? O seu cachorro é de uma raça que não precisa cortar o rabo. Tem alguns cachorros que você precisa fazer isso, mas o seu não é dessa raça. Não, é que vai um parente meu lá em casa e eu não quero que ninguém demonstre alegria para ele. Cara, isso é vingança também. O pobre do cachorro que está pagando, pá, né? Percebe, gente? Olha quantas formas diferentes da gente reagir de forma pecaminosa, às vezes veladas, às vezes na cara. Então, às vezes é com ira, você fala um negócio, eu já reajo com ira. É aquela vingança que está na cara que é vingança. Ou é a vingança realmente, eu vou fazer alguma coisa contra você. Existe uma forma também de vingança bem comum, que é a fofoca. Fofoca é muito parecida com outras que nós já comentamos, que é o seguinte: alguém fez alguma coisa contra mim, ou alguma coisa por mim, eu não gostei, então eu não tenho condição de ir lá e fazer uma coisa contra essa pessoa. Mas o que eu vou fazendo? Eu vou matando ela no coração de todos os amigos dela. Eu vou, através de comentários, através de compartilhar, eu vou matando ela. Você viu o que fulano fez? Nossa, irmão, vamos orar por ele, porque ele fez isso. Isso é uma forma de vingança, isso é pecado. Deus condena isso. Todas essas outras formas é pecado, é vingança, Deus condena. Existe também aquela forma de vingança muito comum nos casamentos, que é o marido usando a força financeira fazer algumas coisas para não alegrar a sua esposa. Não vou fazer isso só para não ficar, não, só para ver um pouquinho quem que manda aqui. Gente, isso é vingança. Não vou comprar esse negócio que ela quer. Ou às vezes não é nem comprar, é consertar alguma coisa. Fulano, você já viu? O chuveiro está pingando. Eu vou ver. Já viu isso? O chuveiro está pingando, amor. Eu não vou consertar, cara. Só porque ela fez aquele negócio comigo eu não gostei. Não vou consertar. Deixa ela ficar incomodada com aquilo. A cerca está quebrada, está ruim, o portão não está fechando direito. Não conserto. Não vou consertar. Até que a esposa fica brava. Fulano, essa cerca aqui, esse portão que você não conserta, ó. Hoje eu ia consertar, mas só porque você falou não vou mais.
é o quê? Vingança, uma reação antibíblica a uma ação ou agressão percebida contra nós. Pessoal, existem esses combustíveis e outros pecados que nós cometemos, mas o que está no nosso coração, talvez eu cometo a vingança usando a ira, eu cometo a vingança usando a fofoca, eu cometo a vingança usando a mentira, eu cometo a vingança usando nada, não usando de propósito. Tudo isso para quê? São várias formas de eu cometer a vingança. Eu quero que aquela pessoa, de alguma forma, sinta o quanto ela me entristeceu. Já viram isso em algum lugar? A vingança ela pode ser também na disciplina dos filhos. A gente já falou sobre isso antes, não é? Eu não estou disciplinando, eu estou me vingando, eu estou descontando a minha raiva porque ele não me obedeceu. Eu não sei qual é o seu jeito, porque a vingança ela é muito sutil e ela se amolda à personalidade de cada um. Ela é meio como... não sei quem gosta aqui de filme, é como o Venom do Homem-Aranha. Ele se amolda e pega as características do hospedeiro e ele faz do jeito que a pessoa é. E a vingança fica com a cara daquela pessoa. Então, se o cara ele é como eu, mais assim, expansivo, coisa e tal, normalmente a vingança ela é mais barulhenta, né? Agora, vamos pegar um cara assim, mais como o Genival, o cara é sossegado, né? O Genival é mais sossegado. A luta dele contra a vingança é porque ele vai no sossego dele, ele luta contra aquela vingança que vai ser aquela vingança mais velada, né? Enquanto eu quero lá dar um tiro, ele vai botar um veneninho no copo. Por dia. Até mesmo porque a frase não é essa que a vingança é um prato que se come frio. Gente, a gente sabe dessa frase às vezes melhor do que versículo da Bíblia, né? Pessoal, é pecado. E vale a pena, enquanto eu estou pregando aqui, você pensar, como você se vinga? Como que você reage contra aquela pessoa que fez alguma coisa que você não gostou? É necessário nesse momento da mensagem uma reflexão. Porque todo mundo luta contra a vingança. Todo mundo, de alguma forma, tem desejo de retribuir aquilo que nós recebemos de algum jeito, em algum momento. E esse que é o problema. Eu, como pastor, essa é uma coisa muito difícil de você tratar, porque ela é muito... Ela muda de cores, mas o cheiro é o mesmo. Tem cheiro de enxofre. Mas ela muda de cores, dependendo de cada um, de como cada um é, a personalidade de cada um, o jeitão de cada um. A vingança, ela se manifesta dentro da sua personalidade. Então eu gostaria de nós olharmos para as Escrituras. Enquanto você vai pensando como você se vinga, é por uma ação ou por uma não ação? É de um jeito explosivo? É de um jeito velado? É através de fazer alguma coisa ou é através de não fazer alguma coisa? Eu gostaria que nós lêssemos o texto, que nós pensássemos um pouquinho, primeiro o que Deus diz sobre isso. Primeiro, verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Faço um paralelo com o verso 21, que ele repete o mal com o mal, mas ele fala, não devolva o mal com o mal, mas devolva o mal com o bem. Esses dias lá em casa,
Ô mãe, ó, tá fulano pagando mal com mal. Então já aprenderam. É um jeito de falar, tá se vingando. Aí é difícil porque você tem que tratar as duas. Uma porque fez o mal e outra tá pagando mal com mal porque o que tu fez contra ela, né? Para ela tá pagando mal com mal, né? Então, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Irmãos, o antídoto da vingança é a bondade. O antídoto da vingança é o perdão. O antídoto da vingança é a certeza da soberania e da graça de Deus. Não vamos devolver o mal que recebemos com o mal. Aqui uma questão também que eu gostaria de alertar a igreja. Primeiro, pensar o que eu recebi foi mal ou foi bem? Porque o nosso coração ele é tão pecaminoso que a gente pode devolver o mal, um bem que a gente recebeu. Deixa eu dar um exemplo. Teve um irmão que viu você pecar. E ele foi até você e falou para você: querido, isso é pecado. Não faça isso, isso é errado. Deus não gosta. A Bíblia diz que isso é pecado. E aí você se sentiu ofendido com aquilo. Ou seja, você considerou aquilo como se tivesse sido um mal. Mas aquilo foi mal ou foi bem? A Bíblia diz que quando nós somos exortados, quando erramos, isso é ruim ou é bom? Isso é bom. Só que olha, a gente consegue pagar o mal pelo bem que recebemos. Sabe como o filho pode pagar o mal com o bem? A mãe foi lá, chamou a atenção dele. Aí o filho foi lá e se vingou como? Simplesmente bater na porta na hora de sair. Pá! Cara, a mãe fez certo, estava instruindo o filho, estava dando uma ordem para o filho. E a forma de vingança como foi? Vá! Pá! Ele sabe que a mãe não gosta de bater porta. A gente consegue fazer isso, não é complicado? A gente consegue pagar o mal até pelo bem que recebemos. Só que por isso que eu falei, a percepção que a gente tem de uma ação ou agressão, ou seja, não é só uma agressão, mas às vezes uma ação feita à nossa direção, a gente acha que é mal e a gente vai e se vinga. É aquele amigo que foi lá, fez uma ação correta e por causa disso eu não quero mais fazer, eu não quero mais conversar com ele, ó. Corta aqui. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Primeiro, a gente precisa ter uma capacidade de reflexão, uma capacidade de autocrítica de muita honestidade. O crente precisa crescer, pessoal, em termos de maturidade. E ele precisa avaliar se aquilo que foi feito, mesmo que eu não tenha gostado, se aquilo foi bom ou ruim. Porque o meu coração é tão pecaminoso que eu tenho a capacidade de não gostar de coisas boas que fazem contra mim. A Bíblia fala sobre a disciplina, não é? A disciplina, ela não é boa no momento para a pessoa, não é? Mas ela produz um fruto positivo. Então a gente precisa refletir sobre isso. Teve um detalhe que eu esqueci de falar também, que a vingança ela se manifesta muito no setor de trabalho. Né? Às vezes a vingança ela se manifesta no setor de trabalho através da fofoca também. Você fala mal do outro funcionário. Isso eu já tive o desprazer de ouvir. Uma questão antiética absurda, você sendo atendido e duas caixas conversando. Você viu a fulana? Nossa, que a fulana fez isso e aquilo outro, e falando da outra. E ela não estando presente. Ou, por exemplo, às vezes o cara quer se vingar do patrão, o que ele faz? Ele enrola. A vingança é o seguinte, eu não vou produzir para ele. Já viram isso? Ele enrola, ou ele esmerilha lá o material que é da empresa, se for um carro ele vai, estende a marcha, dá aquela raspadinha na árvore, só para dar um prejuízo para o patrão. Vingança.
chega atrasado. Uma vez eu vi a gente trouxe um grupo de terceira idade aqui na cidade. A gente tinha combinado, o Moisés tinha conversado com a dona do restaurante, ela fez um preço melhor pra gente. E aí um dono de outro restaurante falou assim: pô, você que é o líder do grupo aí, sou eu. Pô, não dá pra mandar o pessoal vir almoçar aqui? Ah, não dá, cara, porque a gente já fechou lá. Ele: não, faz o seguinte, cara, ó, manda metade do grupo pra cá, eu faço o mesmo preço, só que ó que legal, o pessoal não vai ficar em fila esperando, todo mundo come direitinho, e aí não sobrecarrega lá. Eu pensei, cara, todo mundo vai ter um lucrinho, né? Vai dar certo. E o cara tá fazendo o mesmo preço. Quando eu fui pagar a refeição junto com o líder do grupo, da excursão, estava um funcionário falando com o caixa: cadê o seu fulano? Que era esse dono que foi lá conversar com a gente, que deu desconto. Falou: aquele cara, não acredito, cara, ele foi pegar outro ônibus lá para trazer aqui para dentro. Olha a conversa do funcionário. O cara tá dando trabalho para nós. Aí você vê, cara, essa galera tá pagando teu salário, cara, mas os caras falando mal, cara, do patrão, porque o patrão tava trazendo mais cliente, cara, para eles. Os caras atacando. Vingança. Vingança. Pessoal, o crente não pode se vingar. Vingança é pecado. É claro a ordem aqui do verso 17. O irmão tem alguma dificuldade na interpretação desse texto? É um texto claro. Não torneis a ninguém mal por mal. É legal porque diz: esforçai-vos. Esforçai-vos. Por que está esse esforçai-vos aqui no texto? Para fazer o bem. Porque o nosso coraçãozinho, de todos nós, não é? Se esforça para fazer o bem perante todo mundo. E aqui é legal porque essa ideia do faça o bem perante todos os homens, ó, eu quero que as pessoas vejam você fazendo o bem. Eu quero que você viva na luz, cara. Eu não quero que você vive nas trevas. Sabe por quê? A vingança, ela se multiplica no escuro. A vingança, ela se reproduz nas trevas. A vingança que o pessoal gosta de fazer é aquela que quando você percebe que ela está acontecendo, ela já aconteceu. Ela está emboscada, é uma armadilha para você. E aí verso 18. Se possível, quando depender de você, tende paz com todos os homens. Esse texto ele é muito legal, sabe por quê? Porque eu posso querer ter paz com alguém e essa pessoa não querer ter paz comigo. Esse texto eu uso muito quando a gente vai ensinar sobre a questão de como é que você faz para pedir perdão. Aí você vai lá e pede perdão. Aí a pessoa fala assim: mas se o fulano não quiser me perdoar? Cara, no que depender de vocês, nós estamos em paz. Agora, se ele não quer te perdoar, agora o problema não é mais seu, é dele. No que depender de você, você tem que buscar a paz. Você tem que querer fazer as pazes. Você deve querer estar bem com o outro. No que depender de você, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Pessoal, é lógico que a gente vive num mundo real. Eu estou entendendo aqui, a Bíblia é para esse mundo, é para o mundo real. Você fala: pô, mas eu tento tanto ajudar aquela pessoa, a pessoa não quer nada e tal. Cara, tudo bem, não é que você vai dar um gelo nela. Você está ali à disposição, você quer ajudar e você vai ajudar quando você puder.
E uma coisa que eu gosto desse verso, que o pessoal fala assim, pô, mas o que eu posso fazer? O Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou, lembra? Se eu ensinasse para vocês para amar os vossos amigos, o que tem de mais? Até os gentios fazem isso, lembra Jesus falando? Eu não digo só para vocês amarem os seus amigos, eu digo para vocês amarem os seus inimigos e orem por eles. Já orou pelo seu inimigo? Eu já. Não é um exercício fácil. Orar pelos meus amigos, pela galera da igreja, orar por quem eu amo, por quem eu acho legal. Cara, isso é 10. E o pior é que às vezes nem isso o pessoal ora, né? Mas tudo bem. Mas olha, é muito legal. Agora orar por aquela pessoa que te fere, que te machuca, que se opõe a você, que não está nem aí, que não te respeita, não te honra. Cara, isso é ser crente. Isso é ser de Deus. Amar os inimigos, orar por eles. Não fazer nada de mal contra eles, mas fazer o bem. O primeiro bem que eu posso fazer, orar por eles. Fora os outros, que eu possa fazer também. E aí no versículo 19, Paulo, ele vai usar um texto bíblico que está lá em Deuteronômio 32, não precisa abrir, 32 verso 35, que é exatamente esse texto que está aqui. Ele diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados. E aqui, olha que legal, Paulo ele vai dar aqui um pouquinho do cerne, do que produz a minha vingança. O que está lá nesse caldinho da vingança? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas, olha o que está lá no caldinho da vingança, a ira. A ira. E essa ira, se você olhar lá em Efésios capítulo 4, verso 30, você vai ver que essa ira ela pode ter várias cores diferentes. Quando ele fala, longe de vós toda amargura. Aquela pessoa fala assim, não estou irado com você. Só triste. Não, eu não estou bravo com você. Só um pouco decepcionado. Isso tudo são graus desse mesmo veneninho que é a ira. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e maldade. Tira isso do coração. Não deixa isso ficar. A ira é esse sentimento que ela pode bater, mas você não pode deixar ela ficar lá. Porque é um sentimento que quando ele pega, aí ele começa a se amoldar o hospedeiro e ele começa a preparar uma armadilha contra aquela pessoa que fez alguma coisa que você não gostou. Por isso que ele fala, ó, deixa a ira passar. Deixa ela no lugar que ela deve ficar, longe do seu coração. Dá lugar à ira, deixa ela passar, deixa ela para lá. Não reage com base nela, não deixa ela ficar no seu coração. A ira é e a vingança, que está no caldinho ali da ira, ela é um veneno que eu tomo querendo que você fique mal. A ira, a vingança, ela é um veneno que eu tomo querendo que você fique ruim. E eu provoco maldade em você, mas isso perante Deus já é uma maldade para mim mesmo, eu já estou pecando. Só no projeto iníquo, antes mesmo de executar aquilo. Meus irmãos, nós temos uma ordem aqui no verso 19. Existe uma proibição aqui. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Deixa a ira no lugar dela, deixa ela passar, ela tem um lugar, especialmente deixa isso na mão de Deus. E ele vai lembrar do texto, porque está escrito, ele lembra esse texto de Deuteronômio, capítulo 32, verso 35, está escrito o quê?
Deus, ele está avisando para o povo, lá no Antigo Testamento já, eu não quero que o meu povo seja um povo vingativo. Vocês não têm o direito de se vingarem. A vingança não pertence a vocês. A vingança pertence a mim. Eu retribuo a hora que eu quiser. Nossa, esse texto então me quebra. Sabe por quê? Porque quando eu quero me vingar, eu estou pegando alguma coisa que não pertence a mim e estou querendo usar ao meu favor. Porque a Bíblia aqui está dizendo o quê? De quem é a vingança? A quem pertence a vingança? É interessante que aqui é uma ideia de posse, como se fosse um objeto. De quem pertence? De quem é a vingança? De quem é, pessoal? De Deus. Então, quando eu pego isso e usurpo isso, e eu vou me vingar, gente, eu estou roubando de Deus. Deus fala, cara, isso não é seu, não é para usar. A gente ensina isso para os nossos filhos, não é para nossas crianças. É seu? Não, então não mexa. É seu? Não, então não põe a mão. Mas nós fazemos com a vingança que não pertence a nós, mas pertence a Deus. Esse texto, então, ele tem esses dois lados. O primeiro lado, ele é extremamente confrontador para nós. Quando eu quero me vingar, seja de qualquer cor e de qualquer volume, de qualquer forma que nós citamos aqui algumas, e você de repente pode estar lembrando de outras, né? Gente, primeiro, eu quero roubar, eu quero usurpar, eu quero usar uma coisa que não me pertence. A vingança não pertence a mim, ela pertence a quem? Ao Senhor. É um roubo. Segundo, a vingança também é uma demonstração de que eu não confio no meu Deus, eu não confio na justiça e na soberania dele. Eu não confio. Porque Deus está dizendo o quê? A vingança pertence a mim e o que mais? Eu retribuirei na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser e contra quem eu quiser. Então, quando eu me vingo, além de eu roubar, além de eu usurpar alguma coisa que não é minha, que não me pertence, que eu não tenho direito de usar, quando eu me vingo também, eu estou dizendo, Deus, eu não confio no Senhor, eu não confio na Tua justiça, deixa eu dar o meu jeito. Eu sei quem que eu tenho que pegar e do jeito que eu tenho que fazer. Porque ele me feriu e eu quero que ele sinta. Cara, olha o tamanho dessa blasfêmia, olha o tamanho da blasfêmia que a vingança é. É falar para um Deus que é bom, que é amoroso, um Deus que te ama, um Deus que se importa com você, e falar para ele, o Senhor não se importa, o Senhor não é justo, e eu vou fazer a justiça com a minha mão. Eu vou fazer, porque o Senhor não sabe fazer. Olha o tamanho da gravidade do pecado quando eu quero me vingar e quando eu me vingo. Pegaram isso, pessoal? É usurpação, é roubo, porque eu quero pegar e usar alguma coisa que não é minha, e é uma blasfêmia contra Deus, dizendo, Senhor, o Senhor não tem capacidade de fazer justiça. Gente, é gravíssimo. Perceberam a gravidade da vingança? Perceberam? Como é sério isso, pessoal? Deus está falando, eu vou retribuir. Meus irmãos, eu já fui ferido, eu já fui atingido por calúnia, por gestos, por mentiras. Tenho certeza que você também já foi. Eu já fui. Eu não estou falando de uma coisa aqui que eu não experimento. Eu tenho desejo, eu tenho vontade. Aquele negócio, aquela frasezinha, sabe? Ah, Senhor, eu sei que a vingança pertence ao Senhor, mas faz-me instrumento da tua obra, sabe? Sim. Eu luto contra isso.
Mas se tem uma forma de você adorar a Deus, se tem um jeito de você glorificar o Senhor, é dizer para o Senhor: Senhor, eu não vou me vingar, por 2 motivos. Porque isso não pertence a mim, e porque eu confio na tua justiça. Pega as armas, coloca sobre a mesa, dá meia volta, vai embora, sem olhar para trás, porque eu confio, porque o meu Redentor vive. Eu tenho um Deus que é vivo. Ele viu o que fizeram comigo. Ele viu como que eu sofri. Eu levei para Ele a minha mágoa, a minha tristeza. Eu disse para Ele: Senhor, olha, fizeram isso comigo, Senhor. Doeu demais. Mas, Senhor, eu não vou me vingar, porque isso não é meu, e porque eu confio na tua justiça. Gente, é uma declaração de amor a Deus, o não se vingar, o não retribuir com maldade. Você está dizendo isso para Deus: Senhor, eu não vou me vingar, porque isso é do Senhor, isso pertence a Ti. Eu não vou usurpar o que não é meu, eu não vou usar o que não é meu. E segundo, eu creio na Tua justiça. Nosso Deus é justo, irmãos. A gente pode dizer amém para isso? Amém. Gente, Ele sabe. Ele sabe o jeito. É interessante até que você vai ver lá em Provérbios que o nosso Deus, Ele é um Deus que faz justiça, é um Deus que se importa. É interessante que o livro de Provérbios, ele é até real. Por exemplo, Provérbios vai falar que quando você se alegra porque o outro está sendo disciplinado com Deus, Deus até tira a mão, cara. Porque Ele não está fazendo aquilo por tua causa, está fazendo por causa dEle. Então quando você fica se regozijando, quando vê teu inimigo apanhando, Ele tira a mão, cara. Que coisa, né? Não é para você se regozijar, bem feito. Não, cara. É fazer como o Senhor Jesus: Senhor, tem misericórdia, Senhor. É fazer o que Jesus fez: Senhor, perdoa, Senhor. Ele pediu, Ele intercedeu pela galera que estava crucificando Ele, cara. Esse é o nosso modelo. O Senhor Jesus não veio se vingar, Ele veio dar uma chance. E a nossa luta é essa, pessoal. Eu não vou me vingar, Senhor. Eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor é justo. Eu sei que o Senhor vai fazer a tua vontade na vida dessa pessoa. E uma coisa que eu gosto de lembrar é que lá no final, todo ser humano vai passar por um julgamento, não é verdade? Se essa vingança não acontecer aqui, cara, Deus vai retribuir. E Deus tem o direito de retribuir quando Ele quiser. Ele não tem que fazer isso na minha frente, porque a vingança é dele, não é minha. E Ele usa, Ele faz quando Ele quiser. Ele não precisa fazer na tua frente. Isso é uma coisa muito importante, porque o ser humano, ele tem um gostinho para ver os outros ser punidos, né? Não é à toa que quando tinha aquelas crucificações, lotava a cidade, e as pessoas do campo lá para ver a outra ser crucificada. A gente vê isso na França, agora está acontecendo esses atentados, mas a França, quando rolava aquelas guilhotinadas lá, lotava a cidade, porque todo mundo queria ver o circo ali, a pessoa ser castigada. Tem um gostinho por isso. Irmãos, a gente não pode ter esse gostinho. Não pense: Senhor, faça a justiça. Deus, Ele vai fazer. A gente pode orar por isso, lógico, Senhor, no sentido da gente poder ter isso na nossa cabeça. Não que Deus vai fazer só porque eu estou pedindo. Deus, Ele é justo. Mas quando a gente fala isso para o Senhor, a gente mesmo já está colocando isso para dentro. Senhor, a justiça está com o Senhor. E eu confio no Senhor. Então a primeira ação de fazer o bem é não cometer a vingança. Tendo essas duas coisas na cabeça. Eu não vou usar algo que não é meu, a vingança não pertence a mim. E eu confio na justiça de Deus. Deus é justo. Ele vai fazer, Ele vai retribuir. Mas na hora dEle, do jeito dEle e com as pessoas que Ele sabe.
Agora, tem o verso 20. E o verso 20, ele fala assim, pelo contrário. Bom, esse pelo contrário, obviamente, está ligado ao início, né, do verso 17, que está repetido no verso 19, que é o quê? Não se vinguem. Não devolvam o mal com o mal. Pelo contrário. Se o teu inimigo tiver fome, o que você faz? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Isso daí, quando eu era criança, eu ficava assim... Pô, como é que é esse negócio, né, de botar brasa na cabeça do outro, né? É lógico que aqui é uma figura de linguagem, né? Quando você devolve o bem para quem te fez o mal, a pessoa fica pensando nisso. Pensando num mundo onde a vingança é muito comum, às vezes o primeiro pensamento é aquele, cara, ele deve estar armando algum para mim, né? Porque eu persigo esse cara e ele me faz bondade, nossa, ele deve estar armando alguma. Porque o mundo às vezes vê assim. Mas se ele vê que você não está armando, que você simplesmente está querendo o bem dele, aí vem aquela pergunta, aquela brasa fica ali queimando a cabeça dele. Por que, cara, que ele faz isso? Por que, cara? O meu marido teria todo o direito, cara, de reclamar, de me xingar, de falar um monte para mim. Mas por que ele não faz? Por que ele não faz? Olha, minha esposa, ela teria toda a condição de pegar uma coxa de frango e me botar menos. Ela teria toda a razão, por tudo que eu faço contra ela, por aquelas coisas que eu disse para ela, ela teria todo o jeito de ir lá dormir no sofá, ou de fazer uma greve. Lógico que não teria, tá, pessoal? Mas a gente está pensando na questão da retribuição, né? Mas por que ela não faz isso? Por que ela continua sorrindo para mim e me tratando bem, mesmo diante das coisas que eu fiz com ela? E aqui, pessoal, aqui eu não estou falando para a gente ser besta. Estou falando para a gente ser bíblico, tá? Porque o mundo vai achar isso, pô, vocês são um bando de besta. Não é assim, a pessoa me maltrata, eu sorrio. Não, a pessoa me maltrata, eu demonstro que eu recebi a pancada, mas logo em seguida eu não vou agredir de volta. Por que eu não agredi de volta? Por que eu não me vinguei? É o pai que vai lá, vai disciplinar o filho sem ira. Não para se vingar, mas vai disciplinar porque o ama. Poxa, eu só apronto com meu pai me disciplina com amor, me abraça depois. Por que ele faz isso? Ou do pai também falar, poxa, meu filho, eu falei um negócio aqui para ele que eu provoquei a ira dele, com certeza. Mas por que ela não bateu a porta na hora que ela saiu? Por que ela não gritou comigo? Por que ela não demorou para atender a minha ordem, meu pedido? Por que? A brasinha lá, ó. Muitas vezes essa pergunta ela vai ser até verbalizada, pessoal. Por que, cara, que você me trata tão bem? Aí você fala, porque eu tenho um Deus que é amor. E quer que eu trate bem até mesmo as pessoas que às vezes me maltratam. E eu vou fazer isso. Eu vou tratar bem você. Percebe como que a não vingança, ela pode ser uma forma de evangelismo até, ela pode ser uma forma da gente demonstrar o amor de Deus. Faz sentido também você vê uma ligação no verso 14. E aí eu fico pensando no contexto das igrejas, né? Porque o que diz o verso 14 aí? Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Cara, tem tanta igreja amaldiçoando os outros aí, né? Tem tanto pastor amaldiçoando os outros.
Cara, não, cara, não faz isso, cara, não amaldiçoa ninguém, cara, você não foi chamado para amaldiçoar, você foi chamado para abençoar. Eu lembro daqueles dois, os Boanerges. Essa galera não quis ouvir. Quer que eu desça fogo do céu, que queime todo mundo? Jesus falou, cara, de que espírito são vocês, cara? Eu não fui chamado para fazer isso não, cara. Vocês não estão entendendo qual é o meu ministério aqui. Eu vim para salvar, cara, quer matar todo mundo? Se Deus quisesse, eu já tinha feito, rapaz. Essa é a nossa postura, pessoal. Nós vamos orar para aqueles que nos perseguem, nós vamos tratar bem, vamos servir, vamos fazer o melhor que nós pudermos, como para o Senhor e não somente para homens. Lembra disso? Pessoal, no verso 21, aparece uma palavra que faz todo sentido para nós. A palavra vencer. Percebeu aí? E ela aparece 2 vezes no verso. Vencer. Essa palavra vencer, ela tem que contexto? Luta, né? Uma competição, né? Principalmente em luta. O vitorioso é o cara que ganha uma luta. Por que isso está ligado com essa que a gente está estudando? Porque é uma luta, pessoal. Não é fácil. Por isso que tem lá o esforçai-vos. Esforcem-se para ficar bem com todo mundo, cara. Então aquela pessoa lá fala mal de você, cara, você vai se esforçar para ficar bem com ela. Você nunca vai abrir mão da verdade. E você vai falar a verdade com amor. Mas você vai querer estar bem com ela. Esforcem-se. Vença. Gente, o mal vai tentar vencer e vai tentar vencer dentro do seu coração. Lembra daquela ideia que a gente falou da batalha espiritual? Ocorre uma batalha aqui. Quando alguém faz alguma coisa ruim para nós, ou quando alguém faz alguma coisa que a gente não gostou, porque às vezes pode ser alguma coisa boa. Aqui nós temos uma luta, cara. Como que você vai reagir? E o verso 21, cara, não deixa. Não te deixes vencer do mal. Mas o segredo, vence o mal com o bem. Eu queria terminar essa mensagem fazendo um desafio para você. Vamos fazer um exercício aqui? Vamos pensar em alguma pessoa assim que é difícil para nós? Não precisa falar o nome dela alto não, tá? Eu sei que você quer, que é uma forma de vingança. Certo? Pensa em alguém aí, talvez que te persegue, ou alguém que faz alguma coisa que você não gosta, ou alguém até que fez alguma coisa pecaminosa contra você. Pensa aí nessa pessoa. Talvez você precise de muito tempo, né? Para pensar em muitos nomes. Pensa aí. Nós vamos fazer 2 coisas nesse culto. Você vai vir aqui contar quem é. Não, estou brincando. Lógico que não. Nós vamos fazer 2 coisas. Primeiro, agora nós vamos fazer uma oração pela essa pessoa. Não foi isso que Jesus falou? Amem os seus inimigos e orem por eles. Daqui a pouquinho eu vou dar essa oportunidade de você fazer uma oração. E a segunda coisa que nós vamos fazer, eu vou pedir para você botar na sua cabeça. Pensa o que de bom você poderia fazer para essa pessoa essa semana. Entenderam o desafio? Se tem alguma coisa de bom, às vezes é mandar um e-mail elogiando, às vezes é se oferecendo para ajudar em alguma coisa, às vezes vai ser lavando a louça quando chegar em casa. Não sei. Pensa, talvez alguma pessoa que fez alguma coisa que você não gostou, porque fala assim, é meu inimigo. Cara, tudo bem, mas às vezes você está brigado com a tua esposa, não é teu inimigo, mas você às vezes está se vingando com ela. Pensa então isso, alguém, aí a gente vai orar por isso, daqui a pouquinho, tá? E a gente vai
fazer alguma coisa. É lógico que para a gente orar, e aí agora tem uma questão no meio aqui. Eu preciso perdoar. Se foi um pecado realmente que a pessoa cometeu contra mim, eu preciso perdoar, isso vai me ajudar. Tudo bem? Então eu vou perdoar, vou orar e vou pensar em alguma coisa que eu possa fazer de bom por essa pessoa essa semana. Entenderam o exercício? Tudo bem? Só que antes de eu dar oportunidade para vocês orarem, eu gostaria de saber se alguém gostaria que eu orasse por você. Assim, pastor, eu preciso de ajuda nisso daqui, porque eu sou vingativo, eu tenho dificuldade. Alguém gostaria que eu orasse por isso? Ok. Mais alguém? Vamos orar? Eu gostaria que nós estivéssemos orando por nós. Eu levanto a mão, eu tenho luta com isso, pessoal. Eu também estou aqui, de mão levantada. Vamos orar por nós? Ó Deus, mais uma vez, Senhor, Tua palavra, Senhor, como ela nos pega, Senhor. Mais uma vez, ó Deus, ficamos atônitos, Senhor, de boca aberta diante dela. Como ela é contundente e profunda, Senhor. Como ela realmente tem a capacidade de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é capaz realmente de demonstrar os propósitos e intenções do coração. Senhor, a Tua palavra, como ela mesmo diz, ela é viva e eficaz mesmo, Senhor. E nesse momento, que a Tua palavra tem nos ensinado contra a vingança. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos aqui, antes de colocar a vida de outro, queremos colocar nossa própria vida nas Tuas mãos. Eu quero orar em favor da minha vida, Senhor, em favor da vida desses irmãos que levantaram as suas mãos pedindo ajuda, clamando ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós somos muito pecadores, somos vingativos, ó Deus. Pedimos perdão por isso. E, ó Deus, agora, em nome de Jesus, nós abrimos mão daquilo que já não nos pertencia. Nós abrimos mão da tentativa de nos vingarmos. E nós declaramos: Senhor, eu confio no Senhor. Confio na Tua justiça e na Tua bondade. Ó Deus, eu quero pedir por cada vida, por cada irmão aqui, que o Senhor nos ajude a perdoar, porque o Senhor já nos deu poder para isso. E nos ajude, Senhor, a vencer o mal com o bem. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Agora eu gostaria de ter um tempo para que você orasse por essa pessoa que você pensou. Tá bom? Vamos dar 1 minuto e aí depois eu vou encerrar orando. Aí você pensa que ação você vai fazer em favor dessa pessoa essa semana. Tá bom? Vamos orar então? Ore por essa pessoa que você pensou. E depois eu vou encerrar orando. Mais uma vez falamos com o Senhor, entregando agora, Senhor, esses pensamentos dos Teus servos, entregando essas pessoas, e o nosso pedido para cada uma delas é que o Senhor as abençoe ricamente. Nós cremos na Tua justiça, no Teu poder, pedimos que o Senhor possa agir conforme a Tua vontade na vida de cada uma delas.
continue agindo nesta igreja. Que essa igreja seja formada de perdoadores, não de vingativos. Obrigado, Senhor. Ó Deus, dá-nos uma semana de paz, que nós possamos fazer a paz com aqueles que têm dificuldade contra nós, e que no que depender de nós possamos ter paz com todos. Ó Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez por esse culto, por podermos estar aqui. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco. Teu amor e as consolações do Teu Santo Espírito sejam com todos nós, Senhor, com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe, dê uma semana de vitória. Quero agradecer também as pessoas que nos acompanharam pela internet. Que Deus abençoe. Com uma oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe.